são 8h35. Bom, e ainda sobre coronavírus, né? Na semana passada, nós tivemos várias notícias aí sobre as variantes encontradas no Reino Unido e também em outros locais do mundo. A última notícia que tivemos foi da Coreia do Sul, dessas variações do coronavírus. E a gente tenta agora entender como é que essas diferentes linhagens, né, são formadas, que riscos elas apresentam em relação ao avanço da Covid-19 e também o sucesso ou não das vacinas. Nós estamos agora em contato com o infectologista, médico Boaventura Braz de Queiroz. Doutor Boaventura, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia. Doutor, a gente precisa ficar preocupado com essas variantes do coronavírus? O que é que isso representa na prática? Bem, as variantes, elas são, de uma certa forma, era esperada, né? Porque esse é um vírus que, como qualquer outro, tem, na medida que vai se replicando, aparecem mutações, e as mutações que são mais viáveis são as que sobrevivem. Isso funciona para qualquer vírus do HIV e outros vírus. Nesse caso, está dado aí, está claro isso, que esse vírus tem se mostrado com essa nova cepa uma capacidade de transmissibilidade maior do que a anterior. Agora, resta saber, e nós ainda não sabemos, se isso vai implicar também em uma piora do ponto de vista do quadro clínico, o paciente vai evoluir, possivelmente não, mas ainda não se sabe sobre isso. E outra coisa também que nós ainda também não sabemos quais são as implicações que terá em relação às vacinas, né? Tendo em vista que as alterações que foram observadas foram exatamente na glicoproteína, na proteína chamada spike, que é exatamente o ponto de ligação do vírus em relação à célula humana, do receptor da célula humana no pulmão, né? Bom, mas então, aí a gente já pode ter a ideia de que as vacinas que usam vírus morto ou vírus atenuado podem ter também sucesso contra as variantes, porque aí seria, digamos que uma forma de provocar uma imunidade mais ampla? Sim, a probabilidade esse raciocínio tem a probabilidade de estar correto, né? Porque na medida que você coloca um vírus inativado, você está expondo o ser humano a um maior volume de antígenos, não só do spike, né? Mas que é a Coronavac, por exemplo, doutor? Sim. Tá. Sim, tipo Coronavac, né? Que está se mostrando com um perfil já de eficácia muito satisfatório, pelo menos é o que está se mostrando aí, em torno de 40% a 90%. Né? E o que a gente acredita é que deve ser uma vacina satisfatória. Agora, se a gente vai ter uma boa imunidade com as vacinas de RNA, é o tempo que vai dizer, tendo em vista essas mudanças. Doutor Boaventura, aí fica uma dúvida, né? O senhor está falando que não se sabe ao certo o reflexo disso das vacinas, mas a gente sabe, por exemplo, que o H1N1 todo ano tem que ter vacinação exatamente por conta da variação de novas cepas que surgem do vírus. Essa nova cepa do coronavírus significa que a gente pode ser que precise de vacinação todo ano contra também o SARS-CoV-2? 3, né? SARS-CoV-2? 2. Você bem disse. Na verdade, a numeração que já surgiu é 2020 barra qualquer coisa. Mas o importante aí, nesse caso, é que seu raciocínio está corretíssimo. Há esse risco de que anualmente a gente tenha que fazer uma revisão da vacina baseado nas mutações que surgiram. Mas ainda é especulação, ainda não dá para ter uma certeza com isso não, porque essa glicoproteína, ela é muito, assim, do ponto de vista de dimensões virais, é uma dimensão grande e, portanto, pensando do ponto de vista de receptor de membrana e de estímulo à vacina, não se prende somente a essas mutações. Resta saber como é que vai se dar isso no decorrer desse ano. Pois é, e aí eu fiquei com a dúvida ouvindo vocês dois falarem, porque nós temos aí pelo menos 2 tipos de vacina. Uma que é essa do vírus atenuado, né? E uma outra que é aquela de proteína, né? Que eu me esqueci o nome, que o senhor pode esclarecer.
Com essas variações das cepas do coronavírus, essas vacinas podem ser mais ou menos eficientes? Tem isso? Claro, sem dúvida. Só para corrigir nesse caso aí da sua colocação, é vírus inativado, porque faz muita diferença entre vírus atenuado e vírus inativado. Só para deixar bem claro, o atenuado, a gente raciocina que pessoas que estejam com imunidade muito debilitada não possam tomar uma vacina de vírus atenuado, como é o caso. Febre amarela não deve ser dada em pessoas com a imunidade muito prejudicada. Já o vírus inativado, não há nenhum problema de você vacinar qualquer pessoa, tendo em vista os critérios pelos quais se deu a produção daquela vacina, né? Então, todas as pessoas acima de 18 anos vão poder vacinar por vírus inativado. Se fosse vírus atenuado, isso com muita certeza não ocorreria. Então, esse aspecto, sem dúvida, a gente tem que lembrar. E segundo, é bem provável que o que você mesmo já comentou seja verdadeiro. Há probabilidade que, dada as mudanças, haja necessidade de reformulação. Agora, o mais importante nesse aspecto que eu enxergo é que toda a ciência para produzir esta vacina já ocorreu. Então, quer dizer, você produzir uma vacina baseado nesse novo vírus já vai ser será com muita probabilidade muito mais simples do que produzir do zero como nós começamos a produzir, como a ciência começou a produzir esse ano. Mas, de qualquer forma, pode ser que essa tão sonhada imunidade de rebanho ou a imunidade coletiva, ela teria um prazo de validade, seria anual. Correto, bem pensado, sem dúvida nenhuma, é isso aí. Se, por azar, realmente tiver um impacto muito importante nas vacinas, essas mutações, e isso a gente só vai conhecer no decorrer da própria vacinação, né? É claro que isso aí vai limitar o tempo de duração da vacina. Ela não vai ser uma vacina duradoura, mesmo porque isso já seria uma outra dúvida grande, quanto tempo que essa vacina vai durar, mesmo não pensando num vírus mutante, né? Tá, e as outras vacinas, as vacinas que não são feitas de vírus inativado, elas têm uma eficácia diferente para o coronavírus, mesmo com mutação, ou elas também passarão por esse mesmo processo? Não, todas elas passam pelo mesmo processo. São duas análises diferentes. Primeiro, a eficácia, né? Você tem as vacinas consideradas boas, são vacinas acima de 50% se você basear, por exemplo, quando você quer atingir pessoas idosas, por exemplo, no caso da vacina da gripe. A vacina da gripe, na melhor das hipóteses, ela vai dar 65% em pessoas acima de 65 anos. Agora, é considerada satisfatória, porque mesmo nessas condições você tem uma redução de internações, você tem uma redução de complicações para pneumonia e de morte pelo influenza. Isso é eficácia. Agora, duradoura, infelizmente, essa vacina da gripe dura 1 ano só, exatamente por tudo que você já colocou, porque o vírus é altamente mutante e a vacina, o foco da vacina, infelizmente, não pega áreas que não são variadas, que não variam, né? Então, pela maneira como é produzida a vacina, a duração dessa vacina da gripe passa a ser 1 ano. Espero que essas mutações não tornem essa vacina uma vacina necessária de ser feita anualmente, né? Mas isso aí vai ser o tempo que vai nos dizer. Doutor Boaventura, o senhor acha que o Brasil está atrasado com relação às providências para a vacina e quais seriam as consequências desse atraso para o país? Olha, infelizmente nós estamos atrasados, sim. Então, tanto atrasados que a Pfizer, por exemplo, nós já não damos conta mais de comprar da Pfizer nesse primeiro semestre. A Pfizer acabou de mandar um comunicado que não tem condições de fornecer vacina mais para ninguém nos próximos 6 meses. Por quê? Porque todo o estoque produzido, e olha que essa produção da Pfizer é de uma capacidade produtiva muito alta, mas só de você pensar, na Europa você tem praticamente 300 milhões de pessoas para serem vacinadas. Então, quer dizer,
haja capacidade de produção. Então, quer dizer, quanto mais tempo nós perdemos, e nós já perdemos esse tempo, menor a probabilidade da gente conseguir proteger toda a população brasileira ainda em 2021. Pois é, e aí significa que eu estava avaliando aquele cronograma lá, que não é um cronograma, o plano, melhor dizendo, né, de vacinação do governo federal, e se tudo correr bem do jeito que está lá, eu receberia vacina, o meu grupo, né, receberia vacina daqui a 1 ano e 4 meses. Quer dizer, é muito tempo para esperar ainda por uma vacina, doutor? É muito tempo, infelizmente é muito tempo. É uma tristeza a gente pensar que possa acontecer isso nesse país, né? E infelizmente nós estamos sendo refém de um governo inerte nessa área de proteção da população em relação à vacinação. Além de que esse mesmo governo federal joga, através dos seus atores, informações, mensagens que criam uma situação extremamente prejudicial ao ato da vacinação, né? Isso já existia fora do país e agora, infelizmente, nós estamos assistindo isso dentro do nosso próprio país. Pois é, o presidente da República voltou a falar ontem sobre a tal da responsabilização, que ele está preocupado com isso, que a fábrica, no caso da Pfizer, ela não se responsabiliza. Explica isso para a gente, o que significa, o que o presidente quer e o que usualmente é feito? Eu achei muito esquisito essa história desde o princípio, né, do presidente Bolsonaro colocar que haveria necessidade de um termo de responsabilização do paciente, da pessoa que vai tomar a vacina, por qualquer risco inerente à vacina. Isso depois eu fui descobrir que, na verdade, era a Pfizer que estava impondo ao governo para que ela se disponibilizasse a vacina. Isso eles tentaram fazer em outros países e não conseguiram. Essa história, eles já têm experiência, os laboratórios, infelizmente, têm essa experiência desde 1976, quando eles fizeram, melhor dizendo, sobre o governo americano, um processo de responsabilização do governo pela vacina que estava sendo aplicada naquele ano. E isso deu um monte de processo dentro dos Estados Unidos e eles estão tentando reproduzir isso para se proteger enquanto laboratório. A verdade é essa. Então, é coisa muito curiosa como que o governo comprou essa ideia e colocou isso aí e até agora anda batendo o pé em cima disso aí, né? Infelizmente. O correto é fazer o quê? Eu me fiz entendido? Não, eu acho que sim, a própria Pfizer está querendo evitar ações judiciais contra ela, e aí o jeito que ela encontrou foi isso que ela já tinha feito lá, nos Estados Unidos, na década de 70. Mas ela está conseguindo impor essa condição nos demais países para onde ela está vendendo essa vacina? Eu não tenho informação correta, mas eu tenho a impressão que não está conseguindo, não, tá? Pelos dados que eu tenho, não tem nenhuma informação de que qualquer país tenha aceitado desta forma essa imposição. Doutor, quais podem ser os efeitos colaterais de vacinas como essa da coronavírus? Assim, o efeito colateral pode ser muito grave a ponto de as pessoas pensarem 2 vezes antes de se vacinarem? Olha, qualquer imunobiológico, e o do coronavírus tudo leva a crer que não é diferente, tem risco sim, existe um mínimo de risco onde a gente sempre vai colocar riscos-benefícios. Quando a gente compara uma vacina do sarampo entre o risco e o benefício, obviamente que os benefícios superam de longe os riscos da vacina. Agora, uma vacina de sarampo, uma vacina de febre amarela, são vacinas feitas de vírus atenuado e, obviamente, elas podem evoluir com estado de doença pelo próprio vírus. Isso é inerente em cada tipo de vacina, cada tipo de risco. O que se está mais temendo na coronavírus é o choque anafilático, porque foi observado que já ocorreram alguns choques anafiláticos em pacientes, uma relação de quase 1
1 milhão dentro dos Estados Unidos, e até previsto, inclusive, nos projetos ainda de fase 2, né? Agora, o que acontece? Na realidade, quando você tem algum risco, onde você vai fazer a vacina tem que estar preparado, aquele ambiente tem que estar preparado para esse tipo de risco. Tanto é que aconselha em várias vacinas que a gente faz que as pessoas fiquem em torno de 15, 20 minutos naquele mesmo ambiente, porque se tiver algum efeito adverso, tenha um médico para socorrer, tenha uma estrutura preparada para dar suporte a esse ato da vacinação. Por isso que é tão importante que as pessoas, quando procurem um local para vacinação, tenham uma estrutura adequada para que ocorra aquela vacinação. Pois é, mas o benefício, no caso, então, é maior do que esse risco. Se for um risco de 1 por 1 bilhão, é muito Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Eu já disse, eu quero ser o primeiro da fila. Vai brigar com o prefeito Iris Rezende. Ah, legal, né? E ele vai ter prioridade. Eu vou deixar ele passar na minha frente, ele tem 87, né? Exatamente, pela idade ele tem prioridade. Rubens? Não, é isso, doutor. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Só queria retomar um assunto, doutor, e aí não é nenhuma pergunta específica, mas a gente já conversou com o senhor ainda para entender a doença, né, lá atrás, porque era tudo novo, né, e eu gostaria de saber se há alguma novidade em relação à própria doença, em relação a sintomas. A gente tem visto sequelas de forma bastante diferenciada, né? Tem gente que tem um tipo de sequela, tem gente que tem problemas, por exemplo, circulatórios, o vírus parece que tem também esse aspecto, enfim, o que é que se sabe já definitivamente sobre a atuação desse coronavírus na Covid-19? Bem, o que eu percebo nesses 12 meses que a ciência, na verdade, tem contribuído, né? Desde a China nos trouxe inúmeras pesquisas que de lá para cá, e foram realmente muito eficientes do ponto de vista de pesquisa. Os primeiros estudos que mostraram o benefício da anticoagulação, por exemplo, já saiu lá da China. Então, de lá para cá, foram só sedimentando conhecimento em cima dessa doença. E, basicamente, cada dia que passa, a gente tem alguma nova informação. Aquilo que mais me chama a atenção atualmente são as lesões dermatológicas, e que no Brasil nós tivemos a oportunidade, por parte da Sociedade de Dermatologia Brasileira, de fazer um amplo estudo, e certamente deve ser divulgado. E a gente sabe que realmente é uma doença que provoca muitas reações dermatológicas, desde os mínimos pruridos, coceiras pelo corpo, até lesões mais específicas em cavidade oral, problemas que trazem sérios agravantes para o paciente, né? Então, essa doença, na verdade, nos ensina a cada dia, e muitas informações que logo no início foram acumuladas dentro da China, hoje nós conseguimos sedimentá-las com mais certeza no decorrer desse tempo. O que fica para nós, e os estudos agora cada dia mostram mais claramente, que do ponto de vista terapêutico nós temos 2 drogas com benefício para o paciente. Na hora certa também, não é para começar, qualquer paciente começa a fazer uso dessas medicações, mas com critério, o uso de corticoide e o uso de anticoagulante. São as 2 drogas que têm realmente benefício para o paciente, se bem indicado na hora adequada. Aproveitando essa pergunta do Rubens, eu sei que o senhor não está tratando de Maguito, portanto o senhor não pode falar do caso dele, mas eu queria entender o seguinte, o que aconteceu com o Maguito tem sido comum em outros pacientes? É um tipo de lesão do pulmão? O que foi que aconteceu com ele e se isso é comum em outros pacientes que ficaram em estado grave? Infelizmente é comum, sim. Ele passou por todas as fases da doença e chegou na fase mais grave, que é a tempestade imunológica, né, de citocinas, e graças ao grande suporte
médico, clínico, hospitalar que ele está instalado, ele conseguiu chegar onde chegou, né? Sobreviver a todas essas fases agora, com sequelas gravíssimas, né? Nós não sabemos como ele vai conseguir se restabelecer, tendo em vista que ele tem lesões graves pulmonares, que, óbvio, por não estar lá, a gente não sabe como é que está sendo essa recuperação, ainda está em hemodiálise tudo bem, os pacientes hoje, se caminhar na pior das hipóteses para um paciente dependente de hemodiálise, não é nada impossível. Nós temos inúmeros pacientes hoje, independente de Covid, que vivem fazendo hemodiálise, e depois pode-se pensar posteriormente em outras saídas, né? Mas o que deixa hoje, sem dúvida nenhuma, o paciente Maguito vivo, sem dúvida, foi a equipe, a estrutura que permitiu que ele chegasse onde chegou. O senhor falou por várias fases de doença, quer dizer, tem pacientes que passa só por uma, passa por mais de uma, e ele passou por todas. Quais são essas fases da doença? Você tem o início da doença, que são sintomas iniciais, né? Depois você passa para onde verifica que aquele paciente está realmente infectado, e depois você tem uma tempestade imunológica, que nem, para sorte da maioria, mais de 90% das pessoas não passam por essa fase, né? Que quando ocorre essa tempestade imunológica é o organismo se autoagredindo. Essa é a pior fase, é a fase que leva a maioria dos pacientes para UTI, né? E depois dessa fase, se o paciente sobrevive, são as sequelas, as fibroses pulmonares, as lesões renais, que vai depender, nesse caso, das condições que o paciente está, do amparo, do suporte, para ver se ele vai sobreviver a toda a situação. E aí tem a questão inerente ao próprio paciente também. Fibrose pulmonar, ela pode ser transitória ou ela torna-se uma sequela permanente? Ela pode ser transitória e regressiva, e mesmo no decorrer do tempo é que a gente vai saber se ficou mais ou menos sequelas. A probabilidade de ficar nenhuma sequela, para a grande maioria dos pacientes, é uma verdade. Agora, existem pacientes que com certeza ficarão com alguma fibrose pulmonar, e isso também vai depender do processo de recuperação. Quer dizer, é um paciente que exige muita fisioterapia respiratória para recuperar o máximo de pulmão possível. Pois é, falando em tese, um paciente que chega nessa situação, quanto tempo ele ainda tem para fazer essa recuperação, incluindo fisioterapia e outros tipos de tratamento? Em média, deve demorar em torno de 30 dias. Eu estou falando aquele paciente que passou por uma UTI, tá certo? 30, 45 dias. Se você contabilizar o paciente Maguito, com muita probabilidade ele vai passar mais tempo do que isso. Ok, Rubens. É isso, doutor. Obrigado, viu, pela entrevista. Um abraço, um bom ano aí, né? Se a gente não falar até a virada, uma boa virada para o senhor, um bom 2021. Apesar de tantos problemas, apesar do que foi esse 2020, temos que acreditar que 2021 seja bom também. Um abraço. Outro, muito obrigado a vocês e satisfação falar com todos vocês. Obrigado, doutor Boaventura Braz de Queiroz, infectologista, conversando com a gente aqui no Sagres Céu Aberto começando, né, a entrevista sobre as variantes do coronavírus, mas também falando sobre a própria doença. Enfim, destaque-se a íntegra que você confere no sagresonline.com.br.